O Lula ele tem utilizado a estrutura do Palácio do Planalto para se esquivar, o próprio Lula, não só o Maduro. O Lula também está se esquivando de perguntas de jornalistas em eventos oficiais. Nas cerimônias realizadas na sede da presidência, os profissionais da imprensa, prestem atenção, ficam reunidos em um espaço delimitado pela Secretaria de Comunicação Social, cujo acesso às autoridades fica impossibilitado até mesmo após o encerramento das reuniões. É normal que apoiadores e militantes se aproximem do presidente para tirar foto e pedir autógrafo depois desses eventos. Já os profissionais de imprensa ficam sob o cerco de seguranças que vigiam todas as passagens para impedir que repórteres se misturem com a multidão e tenham acesso aos salvadores da democracia. O acesso de jornalistas ao Palácio, ele passa por um intenso e rigoroso processo de inspeção de documentos pela SECOM e ainda tem o controle das credenciais emitidas pelo Gabinete de Segurança Institucional. Mais uma vez, o Lula foi contra suas próprias palavras, já que, no seu primeiro dia de governo, Lula disse aos profissionais de imprensa que acompanhavam os cumprimentos a líderes internacionais do Palácio do Itamaraty, que não haveria mais cercadinho. Agora não tem mais cercadinho, agora tem cercadão, agora tem pancadão. É isso aí, Musa? Não ia ter cercadinho, não ia ter orçamento secreto. Gente, vamos lá. Eu entendo a sua indignação, ela é de todos aqui, mas foi muito claro, né, durante a campanha. Não adianta a gente se indignar, estava tudo claro. O que mais me espanta é ver pessoas com, ao que se dizia ter boa capacidade analítica e boa capacidade de interpretação, que nesse caso não precisava ter uma tamanha capacidade de interpretação, bastava olhar as frases do Lula. Qual democracia ele defendia, gente? Desde quando esse governo é um governo democrata como se defendia? Veja isso, agora, eu acho que ele está percebendo que aquele semideus que ele achava que ainda era, como era no começo dos anos 2000, percebeu que ele não pode sair mais na rua. E aí, nem mesmo os repórteres que tanto defenderam ele, né, durante essa campanha, agora estão tendo que entrar perto desse cercadão, como você falou. Então, o que me espanta não é nem ele fazer isso, ele é isso. Ele está na sua capacidade de vingança em alto nível. Mas ele é isso, ele sempre foi isso. Nos momentos em que ele não foi, ele estava escondendo o jogo. Ele e a sua turma toda aqui na América Latina sempre foi isso. O que me espanta, de novo, não é ver pessoas, aquelas que acreditam que o subsídio funciona e tudo mais, porque são pessoas que de repente nunca tiveram condição de entender, interpretar a economia, que ela é complexa. O que me espanta é ver pessoa que se dizia com capacidade analítica cair numa coisa dessa. Isso sim, para mim... Assim, bom, do analítico, só sobrou o começo da palavra para o povo. Só sobrou o começo da palavra. Ah, exatamente. Não, porque isso são cenas de uma ditadura. São cenas de uma ditadura. O que o Brasil está vendo com Lula e seus ministros são cenas de uma ditadura. E quem faz cena de ditadura, se não tiver no teatro, se não tiver no cinema, se não tiver na televisão, é ditador. Que recebe outros aqui. O que eu quero entender é até onde vai a paciência do resto da imprensa, né? Aquela que recebe dinheiro. Que aplaudiu quando ganhou. E que aplaude quando... você já deu a resposta. Eu quero entender até quando isso vai durar. Porque, no final de contas, o que o Lula tem levado adiante, o que ele tem buscado fazer, é uma reação por ele não ter entendido que o mundo mudou nesses últimos 20 anos, desde a vez que ele assumiu em 2003 e agora que ele assumiu em 2023, que o acesso à informação é muito mais amplo e imediato do que era no passado. Que a disponibilidade de fatos, ela é muito mais aberta, que as pessoas têm muito mais condições de avaliar o que de fato acontece e criticar do que tinha no passado. Ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar com o mundo de mídias sociais. Ele não sabe lidar em um mundo onde ele pode ser criticado de diversas formas. Ele só sabe lidar safanão. E a reação que ele vai ter, ele tem mostrado isso, é justamente restringindo o acesso à imprensa. Só que a imprensa não é mais
né, de uma forma geral, a detentora de todos os acessos aos fatos e às informações. Né? Tudo é muito mais aberto do que era no passado. E é por isso que tem que regular a rede social. Exatamente. A imprensa dá para segurar. Mas eu quero ver também até que ponto claro que que vai a ironia imprensa. nisso, né? Antes que te cortem de alguma maneira. Cortem essa frase tua e parece que você esteja defendendo a censura, Não, mas entendeu? não, peraí. Nota de rodapé para ironia se chama feno. Bom ponto. Não, exatamente. Então, o que eu quero entender é até que ponto que o resto da imprensa vai estar disponível a entrar nesse jogo e aceitar calado. Sem, de fato, lutar pelo acesso que deveria ter às informações e aos dados e aquilo que deveria ter para fazer análises e cobrar, de fato, os governos também que façam um bom trabalho, né? Até porque esse é um pouco do trabalho que deveria ser feito pela imprensa. Né? Nossa, será que ninguém no governo Lula tem dado, gente? Você fica me perguntando isso. É tão claro. Vamos falar. Eu lembro quando, no Réveillon, né, eu sigo gente de todas as matrizes ideológicas, matrizes Importante, claro. e espectros e fantasmas e tudo, né, ideológico. Eu só não sigo quando me bloqueiam. Quando me bloqueiam, eu não sigo. Aí eu vejo, porque eu me interesso por tudo, né? Falava assim no Réveillon, né, do 31 para o 1º de janeiro desse ano, falava assim, acabou a grande noite do fascismo. Nossa, essa frase me marcou muito, a grande noite do fascismo. Aí eu fiquei lembrando, né, que eu gosto muito de estudar história, né? É Mussolini, tem livros ótimos sobre ele, aliás. Tem uma trilogia do Antonio Scurati, que ganhou o prêmio Strega na Itália. É uma biografia romanceada, como se o Mussolini estivesse contando a vida dele. Com base em documentos históricos, o livro é um primor. No Brasil tem o 1º e o 2º lançado, falta o 3º. Mussolini, que é o primeiro fascista. Mussolini, o primeiro fascista. Mussolini, alguém podia criticar o Mussolini na imprensa? Obviamente não. Alguém da imprensa podia chegar no Mussolini e falar, e aí, Mussa? Não. Não podia. Mussa. Cuidado, hein? Cuidado. E aí, Benito? Como é? Não podia. Alguém podia, algum instrumento, algum veículo de imprensa ficaria aberto durante todo o tempo que Mussolini... Não podia. Vai e fecha. Agora, você olha o Bolsonaro, o fascista brasileiro, né? Durante 4 anos ele levou a burdoada de tudo quanto é lado. Eu dei burdoada nele quando eu não achava certo. E todo mundo falou o que quis do Bolsonaro e continua falando o que quer. Exato. O que quis. Nunca aconteceu. Agora, ele ia para os lugares, chegava a pergunta, ele era mal educado pra caramba, dava aquelas respostas tortas, mas tinha acesso. Dava coice. Tinha acesso. Não tinha acesso. Agora, quem é que parece mais o Mussolini? Exato. Diante desta notícia. É que parece que Até porque até no cercadinho não tinha toda essa restrição de acesso como tem. Nada, hoje em lá era um dia. vai quem quer Você via danado. gente entrando ali no cercadinho que era de oposição. E não O que a tem gente tá problema vendo nenhum. é entrevista só sob encomenda, né? Aquela que é recebido com pompas. A moda antiga, né? Com água Perrier, não sei o que é servido lá. É igual com o Mussolini. Programas escolhidos a dedo, né? Programa, Com no programa do perguntas já fulano. encomendadas, com certeza. Provavelmente trocada a pauta de perguntas, esse tipo de... Isso se fala, isso não se pergunta, editados, nada ao vivo. A foto escolhida. Né? Quem é o fascista nessa história? O presidente anterior ou o atual? Comparando com o modelo fascista, porque o primeiro fascista é o modelo do fascismo. Né? Tá mais para quem? Depende. Para os bonitinhos da Vila Madalena, sem generalizar, como ficou conhecido aqui em São Paulo, talvez seja o antigo, né? Por isso que eu falei da capacidade analítica, você falou que sobrou anal, ou seja... Não, eu não falei isso. Você falou que falei que só sobrou o começo da palavra. E qual é o começo da palavra? Você não pode falar isso na televisão nesse Pode ser horário. análise. Mas é o começo da analítica. Pode, não? Pode ser analítico. Pode ser analítico. Blogueiro Não dá certo. Felipe Neto pode falar isso, a gente não. pode. Felipe Neto pode. Não, depois vem os portal de notícia da esquerda falar assim, Pavinato, você está falando palavras escatológicas na televisão. Ai, meu Deus! Eles fazem isso agora, eles são a TFP. Ação. Viraram a TFP. Viraram a TFP, fala que eu falo o termo escatológico.
Mas eu vejo que a grande divisão do mundo hoje, ela não é esquerda e direita. Essa questão de esquerda e direita ainda é resquício de um tempo que já passou. A grande divisão do mundo hoje... É quem anda com 2 pernas e quem anda com 4. É por aí, é boa. É entre o autoritarismo e a liberdade. A gente está vivendo um avanço do autoritarismo de uma forma muito significativa no mundo hoje. De uma forma que talvez há 20 anos atrás fosse impensável que a gente retrocederia. E isso não só no Brasil, em diversas partes do mundo. Então, essa é a grande dualidade que a gente tem hoje. Isso vale para o governo atual e vale para uma série de situações, uma série de poderes, uma série de instituições. A liberdade do cidadão de falar, de se manifestar, de ser o que versus o autoritarismo, o cala-boca, o não pode, o vamos fugir. O que vale é a minha versão. Essa é a grande disputa do mundo de hoje. Cadê a frente ampla? Cadê a frente ampla, Isso que se diz democrático, Pavinato, faria o quê? Um presidente democrático, de uma frente ampla de verdade. Como você escolhe o seu veículo de comunicação? De acordo com a resposta da sociedade. Hoje todo mundo sabe que os programas da Jovem Pan dentro dos veículos noticiários fechados são líderes de audiência, na sua grande maioria. Por que não vem aqui? Aliás, tem audiência somada dos outros canais. Exato. Então, assim, você tem hoje programas líderes de audiência aqui na Jovem Pan, uma emissora líder de audiência... Não fala isso, o Emílio falou que dá azar. Tá certo, mas cadê proporcionalmente as verbas institucionais do governo patrocinando coisas aqui? Cadê o comparecimento do presidente dando entrevistas aqui? Ou você fala só com quem é amiguinho? Ou será que se aqui pedir para trocar pergunta antes não vai rolar porque aqui o jornalismo é feito ao vivo e sério com cada um falando o que pensa? Aí não tem. Então, democrático é aquilo que respeita a sociedade. E a sociedade mostra o que quer quando dá audiência assistindo o que faz sentido. Esse é o caminho que um presidente sério democrático deveria olhar para escolher os veículos que dá entrevista, não dá, que faz propaganda institucional com o dinheiro do governo, que é o nosso dinheiro. Então, como é que eu faço o meu dinheiro de pagador de imposto ir para a emissora que dá um benefício para um presidente que não quer falar com quem eu assisto? Isso não faz sentido no mundo. Isso não é democracia. Isso não é frente ampla. Isso é a construção de uma narrativa com quem lhe interessa para convencer você que está em casa que o certo está do outro lado e o errado está aqui. Isso chama a construção da narrativa fascista. Exato. Fascista. Isso é uma coisa que, exatamente, eu quando estava no mandato como deputado estadual, eu via os deputados que defendiam outras ideias e algumas muito absurdas, inclusive, e eu respeitava, e eu respeito, porque ali corresponde a uma parcela da sociedade que acredita naquilo. Aquilo corresponde ao que a sociedade plural, uma fatia dela defende. Então eu devo respeitar, porque ela está ali também representando a população da mesma forma como eu estava ali. Respeita ou tolere. Da mesma maneira que você tolera, ela tem que tolerar a tua posição. Exatamente. E a conduta do presidente Lula vai no oposto de tudo isso. Não à toa também tem dificuldades enormes de construir base no Congresso. Dificuldades enormes de dialogar e de buscar um meio termo nas propostas que coloca ali na Câmara dos Deputados. Exatamente. E para onde vai a democracia do Brasil? Já foi. Já foi. Já foi. Se a gente vê isso e fica passivo, a gente não vê como se viu, né, no momento da carta aberta, a nova carta ao povo brasileiro, aquele blá, 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 de carta escrita por analfabetos e lida por mudos para uma plateia de surdos. Essas pessoas que eu me refiro. Esta carta, a frente ampla, né, o pessoal que fez essa carta e leu lá no Lago São Francisco, fez aquele lelelê todo, é assim que eu defino essa carta. E o Lula está aí com alguma coisa? Não. Ele está preocupado agora porque ele tem mais 2 viagens já. Agora ele vai para o Vaticano. E para a França. Vai visitar o Papa. E vai para Paris. E muito me preocupa esta ida a Paris. Paris é a segunda vez, né, ou não? Teve aquela quando ele foi para a Espanha? Não sei, eu não foi antes do mandato. Foi antes de assumir. Como dizia Carmen Miranda, Paris, je t'aime, mas eu gosto muito mais do Leme. Não, mentira, eu não gosto não, mas, queridos, é um perigo, porque onde mora o presidente francês, né, a casa presidencial, fica na Rue du Faubourg Saint-Honoré, que ficam as lojas mais caras. Mas as grifes mais caras da Europa ficam lá. Ali. Exatamente. E quem vai segurar a nossa primeira-dama ali na Faubourg do Saint-Honoré? Eu não quero nem pensar. Carregar mas eu fico imaginando o Papa, por exemplo. O
Papa. Ninguém brifa o Papa que tem milhões de brasileiros passando fome e ele está indo viajar. Ninguém brifa o Papa que ele não fala com a imprensa, que a segurança da presidência, que é o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, bate na imprensa e bate numa mulher. E bate numa mulher porque ela ousou fazer uma pergunta a um ditador que estupra, que mata, que faz sumir, que destrói famílias. Ninguém brifa o Papa. O Papa vem fazendo discursos também altamente questionáveis. Mas, olha, entre aquela fala do Papa, que revoltou a todo mundo, Sim. e esta visita aconteceu muita coisa. Qual fala do Papa? Que o Lula era um cara, mais ou menos assim, o Lula é um cara bacana. Ele era bacanildo. Passou o paninho. Ele era Passando chuchu pano para beleza. regimes, passando pano para regimes comunistas. Ele fala assim, ele é chuchu beleza, mas tudo bem. Assim. Tirando a política, vamos ficar só no chuchu beleza. Entre esta fala do Papa Francisco e esta visita do Lula para o Vaticano, e espero que a Janja use preto, porque só as soberanas podem usar branco, tá? Amy Vanderbilt nos ensina. Entre esta visita que ele vai acontecer agora e essa fala do Papa, que ele falou que o Lula era um cara bacana, aconteceu muita coisa. Aconteceu o soco na Delisa Ortiz, aconteceu a vinda do Maduro, acontece que ele está gastando e viajando enquanto o povo está passando fome. Os desastres internacionais, como disse. Exatamente. Será que não vai ser um perigo? Será que não sei, o que vocês acham? Será que o Papa vai ser um perigo essa visita? Olha, eu vou falar uma coisa, Pavinato. Eu percebo que existia, até agora o início do governo Lula, uma narrativa, para usar um termo que o Lula está gostando bastante, né? Uma narrativa internacional de que o Lula era um injustiçado, um perseguido, um grande homem e tudo mais. E é natural que essa narrativa ela tenha se espraiado por diversos setores do mundo e por diversas autoridades que viam no Lula... Eu fiz a água espraiada, se ela se espraiou, fui eu que construí. Que viam no Lula essa figura. Agora, o que chama a atenção é que ao longo desses 5 meses, o Lula está conseguindo mostrar para todo mundo quem de fato ele é. Qual de fato é o seu interesse, a sua forma de agir, sua forma de governar. E está conseguindo queimar o filme do ponto de vista internacional, do ponto de vista de opinião pública, de uma forma extremamente rápida. Eu tenho certeza... Ele queimou a largada, né, Cris? Queimou totalmente. E eu tenho certeza que hoje, seja o Papa Francisco ou uma série de outras autoridades, o próprio Macron, quando for recebê-lo, não vai agir da mesma forma que agiriam 6 meses atrás. Hoje o Lula já tem sido visto pela imprensa internacional, por autoridades no mundo internacional, com outros olhos, por conta das inúmeras besteiras que tem feito, falando sobre, criticando a Ucrânia por ter sido invadida pela Rússia, recebendo o Maduro com pompas e todo luxo. Como chefe de Estado democrático. Exatamente. Esse é um problema. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Esse é o problema.